Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente nesta nossa árdua, porém agradável missão de discutir a nossa tão amada Constituição Federal, hoje sem a ilustre e sempre educativa presença do professor Dante, que está se recuperando de um problema médico, mas se Deus quiser estará conosco na próxima semana. Edilza, boa noite. Como sempre, uma honra e um prazer estar aqui contigo. E já emendando o seu boa noite, lhe convido a delimitar, como sempre, a nossa temática, porque o nosso artigo de hoje é grande. É grande, sim. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Vamos falar sobre os princípios constitucionais, do artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, que rege as relações internacionais do nosso país. Eu convido a todos para permanecerem nesta live até o final com a gente, porque vamos falar de cada um desses princípios, a sua aplicação prática, a influência deles, né, no cenário global. Eu vou iniciar com a leitura do artigo 4º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. Eu não vou citar os incisos para não ficar cansativo, mas vou seguir a uma ordem. Independência nacional, prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político. Bom, esses princípios constitucionais, eles vão reger e vão traçar orientações de como o Brasil deve se posicionar no cenário mundial. Como é a posição do Brasil frente a desafios? Como é a posição do Brasil nesse cenário para a cooperação da humanidade, né? E para o desenvolvimento da nossa nação. Bom, o primeiro princípio é o princípio que nos fala da independência nacional. Esse princípio de independência nacional, ele se refere ao posicionamento do Brasil, à sua autonomia nas suas decisões, sejam elas econômicas ou políticas, independente de opressões ou influências internacionais, né? Ou de países ou de organismos internacionais. Então, aqui há uma posição soberana do Brasil. A independência, conforme narrado aqui, independência nacional. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva que eu acho que é importante, porque nós precisamos manter a independência do nosso país. Ok, é um princípio bastante relevante que precisa ser ponderado. Eu acho que ele precisa de ser ponderado porque nós estamos em um país em desenvolvimento. Então, o nosso país, ele tem que ter, ele precisa, né? Ele tem a necessidade estratégica de aliança com países. Então, se o Brasil adota uma postura que não vai ceder em momento algum, eu acho que isso
vai dificultar e vai trazer o Brasil para um cenário de isolamento, porque ele precisa de parcerias. Então, ele precisa saber se posicionar. Porque o Brasil precisa se desenvolver, então precisa saber bem se relacionar. Então, a gente precisa manter uma independência nacional, precisa, mas a gente precisa ponderar nas decisões frente aos outros países, porque nós precisamos, né, de boas relações e de estratégias para melhorar o nosso país. Quanto o próximo princípio é a prevalência de direitos humanos. Bom, eu acho que é um Eu acho interessante, Edilza, a gente discutindo os princípios, né? Até senão vai ficar só uma leitura, acho que não faria sentido. No inciso primeiro, eu acho que vale a pena uma ponderação na questão, você pontuou, né, do país ser pária, ser isolado, né? Mas eu enxergo também o inciso primeiro com uma dúplice vertente hermenêutica. Num lado, né, o respeito à independência dos Estados, da independência nacional, no sentido de que o Brasil prega, ajuda e milita para que os outros Estados tenham esse reconhecimento. Isso, como um exemplo nítido, é a postura brasileira, no caso do Estado palestino, né, que o Brasil tem esse movimento no sentido de que haja o reconhecimento oficial de um Estado palestino. E no que diz respeito à sua visão interna, e assim Brasil além do território, nessa sua independência de desígnios e, sobretudo, de posições diplomáticas. Como, por exemplo, o Brasil, que tramita muito bem com os Estados Unidos, tramita bem com a Rússia, tramita com a Ucrânia, né? E tramita com a Rússia também. Então, inimigos históricos, inimigos temporais, né, sazonais, como é o caso de Ucrânia e Rússia, e históricos, como é o caso dos Estados Unidos e a Rússia, e o Brasil fala bem com os dois. Então, eu acho que essa independência ela vem também nesse sentido, no sentido de permitir com que o chefe de Estado tenha esta liberdade, mas uma liberdade guiada por esses dispositivos que, como você bem pontuou, são princípios e não necessariamente objetivos, né? Talvez aí possamos falar numa eventual imprecisão no termo, mas o que importa é que são diretrizes da política internacional brasileira a ser seguidas. E você estava trazendo aí, que eu devolvo a palavra para você, talvez uma das principais diretrizes da política internacional brasileira, que é no respeito à prevalência, no que diz respeito à prevalência dos direitos humanos, que inclusive teve reflexo dentro do nosso ordenamento jurídico com a emenda número 45, que trouxe o parágrafo 3º para o artigo 5º, dando efeito e dando status de emenda constitucional a qualquer tratado brasileiro, tratado que o Brasil assina, né, entre outras nações, e é ratificado aqui no nosso sistema legislativo. Então, acho que vamos fazer essas ponderações, aí a gente consegue analisar com mais profundidade cada um dos dispositivos. Então, acho que pode seguir aí com a prevalência dos direitos humanos nos termos do artigo 4º, inciso 2. Eu acho, professor, só um comentário, que quando você disse que o posicionamento do Brasil em apoiar a criação do Estado palestino, eu vejo também que os princípios que regem essas relações internacionais são princípios que se coadunam, porque, na verdade, esse posicionamento do Brasil é um respeito à autodeterminação dos povos. Assim, com certeza.
assim como a São autodeterminação compreendidos. dos povos indígenas, né, tanto a nível nacional Isso, como internacional. no nível interno, né? Exato. E aí, claro, são interligados. Eu diria que esse respeito ao reconhecimento do Estado palestino, ele vem tanto da independência nacional, a prevalência dos direitos humanos também, porque é uma questão humanitária. Afinal, é um povo sem território, é um povo que tem cultura, que mais não tem território. A questão da própria autodeterminação, como você falou muito bem, a igualdade dos Estados, a solução pacífica dos conflitos, né? Inclusive, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. São vários esses incisos que estão presentes no artigo 4 que regem essas decisões brasileiras. E também acho que é importante nós pontuarmos a diferença entre chefe de governo e chefe de Estado. Né? O chefe de governo exerce o poder político da questão interna, né? Representa a União, né? Internamente, dentro do Pacto Federativo. E chefe de Estado é, claro que no nosso sistema, o presidente da República também, aquele que representa o país e o Estado brasileiro perante as demais nações. Uma diferença, portanto, dá no Reino Unido, que tem como chefe de governo o primeiro-ministro e como chefe de Estado o rei, atualmente Charles III. Então, muito boa essa tua colocação, e de fato é isso que acontece, esses incisos se multiplicam entre si e se interrelacionam. Isso é muito, muito interessante. Mas estávamos lá nos direitos humanos. Vamos lá, na autodeterminação dos povos. Eu acho que a terminologia já é autoexplicativa, né? Porque aqui é necessário a garantia, a promoção, a proteção de direitos humanos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. E bem sabemos, né, que o Brasil ele apoia resoluções das organizações das Nações Unidas como que fala? Que não apoiam, né, que a violação de direitos humanos, né, o combate, né, a violação de direitos humanos e que tem que ser de fato como o nosso ordenamento jurídico, né, em tese, o bem jurídico mais precioso é a vida. Então, nada mais do que defender os direitos da pessoa humana, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, a justiça. Então, assim, frente ao cenário mundial, mesmo em fóruns internacionais, o Brasil adota essa posição de defesa de direitos humanos. E como bem disse o professor, a gente pode continuar ainda falando sobre isso, sem passar por outro artigo, mesmo porque eu acho importantíssimo esse princípio, e tenho também uma crítica a esse respeito, porque eu vejo assim, na prática, porque estamos agora em um discurso, né? Agora, a prática. O professor acha que, sobre o ponto de vista internacional, o Brasil, ele é visto como? Nesse sentido de prevalência de direitos humanos, uma vez que o Brasil não consegue coordenar uma política eficaz de discriminação, né, de preconceitos raciais ou qualquer outra espécie de preconceito, né? Então, como é visto o Brasil num cenário mundial? Quando ele se posiciona em defesa de direitos humanos internacional, sendo que nem dentro do país ele consegue se resolver. Edilza, sinceramente, minha experiência, o tempo de leitura, o tempo de estudo desse assunto, me faz refletir que esta política do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, acontece no plano internacional, não só com o Brasil. Eu acho que isso acontece
no mundo todo. Por exemplo, os Estados Unidos, que eu sempre cito que são um país modelo, um país mais desenvolvido do mundo, ele, em que pese pregue uma democracia ampla, tem eleições indiretas. O Brasil prega uma política humanitária, prega a proteção ao meio ambiente, tem uma pauta bastante vanguardista até. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade dos seus dispositivos legais. A reforma penal de 1984, ela foi e é, até hoje, exemplo e estudada internacionalmente como uma legislação criminal de última geração. Por quê? Ela transformou a esfera estatal criminal na última ratio. Ela conseguiu, de maneira muito interessante, privilegiar o ser humano e a sua recuperação em detrimento à repressão do crime. Então, ela conseguiu trazer este respeito aos direitos humanos, muito mais do que outras legislações de outros países. Nós fomos muito hábeis, por exemplo, em abolir a prisão do depositário infiel. Nós temos uma vanguarda judiciária, ao passo que temos interpretações extremamente contemporâneas, em consonância aí com diversos países do mundo, no que diz respeito à proteção do ser humano, à proteção do cidadão. Mas é evidente que ainda existe um hiato muito sério, muito severo, entre a coordenação teórico-jurídica judiciária e a realidade prática. Existem, parece, muitas vezes, dois Brasis. O Brasil que nós estudamos e o Brasil que, de fato, acontece. Mas, eu, como professor, sempre digo isso aos alunos e aonde eu dou as minhas palestras. Quando se tem uma teoria que não se aplica à prática, essa teoria está errada. Então, aquela história de na prática a teoria é outra, não pode acontecer. Nós temos, sim, que perseguir, por meio da teoria, que é a fonte de direito, a fonte de conhecimento, uma prática mais adequada. Então, mas isso também não pode ser um escudo ou até mesmo uma escusa para que, eventualmente, possamos dar de ombros ao Estado inteiro e entender que nada é válido. Então, não é um momento que se tolera alguma discrepância e também se pode dizer que nada é feito. Eu entendo que nós estamos evoluindo internamente, mas que externamente nós estamos mais evoluídos do que o que nós praticamos dentro do nosso território. Por exemplo, está certo que somos, às vezes, admoestados por instituições como a Human Rights Watch, que vem aqui e faz relatórios sobre violência policial. É verdade. Mas, se você for imaginar o uso das body cams, aquelas câmeras corporais, que começou aí em alguns estados, São Paulo já tem bastante, eu não sei se aí em Minas já foi implementado, mas virou uma disciplina para todo o Brasil. Este é um avanço gigantesco em direitos humanos. E não é todo o país que tem. O próprio voto direto e eletrônico, como é o nosso, em que pese exista aí rumores que as pessoas, algumas dizem que não confio ou desconfio, coisa que eu não compactuo, eu sinceramente confio no sistema da justiça eleitoral, eu confio na justiça, eu confio na ordem, eu confio nas instituições brasileiras, eu acho que elas são e estão funcionando bem. E isso é uma novidade para o mundo todo. Nós somos exportadores dessa tecnologia. E também deste modo de nos manifestar. Também no que diz respeito à liberdade de expressão. Tá certo? E essa liberdade toda acaba gerando algumas discrepâncias. Como eu sempre digo, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
pessoas têm o direito de falar, têm o direito de se manifestar, nacional e internacionalmente, mas sempre dentro da urbanidade, dentro da polidez, nunca para ofender, mas sim pelo amor ao debate, sim para que haja alguma propositura, para que as coisas sejam melhores, né? Ninguém debate à toa, como nós estamos fazendo aqui. Veja, você tem a sua agenda, tenho a minha, nós paramos nesse momento para levar conhecimento, para levar discussão, para que as pessoas possam entender que temos problemas, o Brasil tem problemas, é claro que tem, todo país tem, mas o nosso grande objetivo é apontar as possíveis soluções, os melhores caminhos para que possamos seguir em frente. Então, bem dentro da sua pergunta, acho sim que nos falta um pouco, entre aspas, de moral para cobrar os outros, mas também acho que esta falta ocorre com os outros países. Eu não vejo um país que esteja numa posição tão superior de respeito aos direitos humanos e esteja assim apto a apontar o dedo para todos os demais e se colocar nesse Olimpo do respeito humanitário. Sinceramente, acho que não. Acho que estamos a caminho, estamos melhorando, né? E a nossa democracia vai dando sinal de que é uma democracia confiável. Eu aprecio sua fala, professor, e eu acho que essa ponderação sua em apontar esse desenvolvimento, né, esse avanço jurídico, né, do ordenamento jurídico, eu acho bastante válido e realmente é preciso de apontar que existem melhorias, que o Brasil está caminhando, né, e que também outros países não devam apontar o dedo, né, para o nosso país. Mas sem querer polemizar, mas eu acho que no sentido de prevalência de direitos humanos, mesmo com todo o avanço e os avanços ainda que serão necessários, né, e que ainda estamos longe de ser efetivados, eu vejo um pouco contraditório a posição do Brasil quando o Brasil defende na Organização das Nações Unidas os direitos humanos e, ao mesmo tempo, o Brasil mantém relações com países que são, a nível mundial, violadores de direitos humanos. Eu acho bastante contraditório, porque eu vejo dois pontos, são duas vertentes nesse caso. Uma vertente no sentido de que o Brasil ele está caminhando num sentido de que, ok, é virtuoso, né? E é necessário, é fundamental a defesa de direitos humanos. Mas, por outro lado, o Brasil caminha num sentido de uma acomodação, porque eu vejo que o Brasil mantém relações comerciais com países como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é extremamente violadora de direitos humanos, e o Brasil prioriza, adota uma postura que eu não vejo como clara, eu não vejo uma postura proativa para denunciar essa violação de direitos humanos. Eu vejo uma postura de acomodação pragmática, de interesse econômico em detrimento de direitos humanos. Eu amei esse teu aparte, Edilson. Eu achei muito interessante essa discussão, até porque eu acho que nós temos que retomar um pouco a história. Achei brilhante você trazer essa discussão. Eu achei muito coerente a tua posição, mas eu me permito divergir e eu vou lhe explicar por quê. Vamos lá na Era Vargas. Era Vargas, talvez um dos períodos aí, um dos estadistas brasileiros que mais tenham feito relações internacionais, muitas vezes podem parecer contraditórias, né, mas que geraram aí grandes empresas como Petrobras, entre outras grandes estatais. Então, inegavelmente foi um período de
avanço econômico. Então, vamos lá. Vargas exercia dentro do Brasil um estado de exceção. Vamos vislumbrar o período da Segunda Guerra Mundial. Vargas exercia uma ditadura parecida com aquelas que estavam sendo combatidas lá no eixo, na Europa, Alemanha, Itália, Japão. Então você tinha Benito Mussolini, Hitler, lá na Itália e Alemanha, respectivamente, e o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Ele levava um governo muito parecido com esses governos. Uma ditadura, sem sombra de dúvida. Em pleno o Estado Novo. Né? Entretanto, a diplomacia getulina, no momento, inclusive, do Brasil entrar na guerra, eles mandaram soldados da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea, ele entra a favor dos aliados. Até mesmo essa volta desses soldados culminaram com o fim do Estado Novo, porque eles foram para lá para defender algo que não tinha aqui. Era essa contradição. Então, Getúlio tinha na política interna uma ditadura, mas ele, de repente, na sua política externa, apoia os aliados e apoia aí os americanos. Apoia ingleses, apoia franceses. Ele lutou, inclusive, de forma militar, contra aquilo que ele pregava aqui no Brasil, aquilo que ele fazia aqui no Brasil. E este alinhamento internacional, ele foi muito mais pragmático, no sentido de planejamento estratégico e econômico, do que propriamente ideológico. Aí vamos trazer para os dias atuais. Vamos lá. A Arábia Saudita, em tese, é uma violadora de direitos humanos. Em tese. Mas eu lhe pergunto, eu sempre tenho esse filtro quando eu falo sobre direitos humanos. Será que essas violações humanitárias, na nossa visão ocidental, elas não têm um viés religioso? Será que não é uma manifestação, de repente, religiosa, e permitir o viés religioso é um direito humano? De fato, são ceifados vários direitos das mulheres, por exemplo. Né? São casos gravíssimos que nós vemos sob a nossa ótica ocidental. Mas, às vezes, nós temos que entender, será que aquela população, de fato, está insurreita com aquelas práticas? Será que aquela população, de fato, está contra aquele sistema? Eu vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. E aí foi aquela... Eu lhe pergunto, será que o iraquiano mesmo acha que ele está melhor hoje em dia? Eu tenho minhas sérias dúvidas. Quando nós tentamos impor o que é o nosso conceito de certo, quando nós tentamos impor o que é o nosso conceito de cultura, eu acho que nós corremos um sério risco de chegarmos naquela discussão ali de Israel e Palestina. Mais uma discussão que transcende a parte técnica e ela acaba adentrando num ponto assim, Palestina é o mal, Israel é o bem. Por quê? Por que será? Será que é porque são judeus? Será que é porque... Eu acho que, como eu até escrevi um artigo sobre isso, eu entendo que todo mundo está errado ali. Armas, violência é sempre ruim. Mas eu acho que é muito delicado eu impor para você que é mineira que leite não é bom. Eu não gosto de leite. Aí eu chegar aí para você e falar, olha, Liz, é o seguinte, nós vamos tomar um café, mas você não vai tomar leite. Eu sou paulista, eu sou um homem do café, então, mas você não tome leite, viu? Não tome leite, porque leite é uma coisa. Eu acho que esse hábito nosso, né? Esse hábito nosso ocidental, de repente,
apontar, de dizer que são violações, é um hábito um tanto perigoso, é um hábito um tanto complicado. E acho também, com todo respeito às polícias militares, sou um defensor de direitos humanos, mas eu acho que quando se fala em um país, estrategicamente falando, é um pouco difícil você isolar relações comerciais e conciliar relações humanas com comerciais. Vou te dar outros exemplos. Os Estados Unidos são um país em que vários estados têm pena de morte. Talvez a maior de todas as violações de direitos humanos. E, no entanto, são nossos grandes parceiros comerciais. A China, então, nem se fala. A China tem um sistema legal e eu, sinceramente, acho até mais ceifador de direitos humanos do que os próprios árabes, que a própria Arábia Saudita. A China é um local que os direitos são muito restritos, você sabe disso. E são um grande parceiro comercial, os chineses, os brasileiros. Então, eu diria o seguinte, na minha opinião, essa é só a minha opinião, eu acho que manter relações comerciais, desde que isso não ofenda a nossa cultura, o nosso povo, os nossos desígnios, ok. Agora, manter relações próximas demais, aquelas questões de apoiar, né? Não. Eu acho que estamos num momento em que temos que fazer a união das pessoas, estarmos cada vez mais juntos, porque hoje nós temos tecnologia para isso, nós temos uma sociedade da informação, tudo é muito ligado. Agora, mais importante do que isso é aquele ponto, né? Eu tenho uma relação comercial com você. Então, China, relação com o Brasil. Não necessariamente o Brasil precisa aderir às práticas internas da China. A mesma coisa com a Arábia Saudita. Porque você já imaginou se a gente falasse, olha, vamos fechar os nossos mercados para países que desrespeitam os direitos humanos? Acho que muitos já iriam fechar o mercado para nós mesmos, até pelo princípio da reciprocidade. E aí o comércio internacional, o mundo inteiro, acabaria ficando, na minha opinião, muito mais ideológico do que propriamente real. Iríamos viver no mundo da ideologia. E nós já sabemos que essa ideologia levada à frente da racionalidade gera briga, gera discórdia, gera uma série de problemas. E se não são bons dentro do nosso país, imagina fora. Né? Então, essa é a minha opinião. Eu concordo contigo dessa contradição e eu até acho que essa contradição é um pouco salutar quando se fala em economia. Eu assim, encerro essa minha fala um pouco extensa com Voltaire. Voltaire dizia isso, né? Eu posso não concordar em absolutamente nada com o que dizes, mas lutarei até o último suspiro da minha vida para que tenhas o direito de dizer. Então, eu acho que penso mais ou menos dessa forma. Professor, é como você disse, né? É um posicionamento conflitante, porque você tem que ponderar duas extremidades aqui. Você tem acordos comerciais e tem, do outro lado, a prevalência de direitos humanos, né? E o que acontece aqui? O Brasil, ele sempre adota a posição diplomática, né, de solução pacífica dos conflitos. Ok, solução pacífica dos conflitos. Será que isso não pode ser visto até um certo ponto diante de países violadores de direitos humanos, como a Arábia Saudita e a China, né, que em fronteiras são capazes de matar migrantes que chegam no país, que solicitam
refúgios. Então, assim, será que a posição pacífica do Brasil de solucionar essas violações, né, esses debates, para que tudo fique privilegiando esse debate diplomático, será que isso não pode ser também visto como uma omissão moral, não? Porque você está vendo, por exemplo, a Arábia Saudita, ali tem uma violação imensa de liberdade de expressão, de punição, de prisão arbitrária. E, no entanto, o Brasil vai tomar uma posição estratégica. Para mim, tem aqui uma omissão moral. Não estou querendo colocar moral, ponto de vista da moral do brasileiro ou a minha mesmo em relação ao país. Não. Mas, assim, pelo que eu entendo de certo, de defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, de uma vida digna, eu concordo. Tem que ter esse posicionamento. Mesmo que contraditório, ponderado, mas eu, sinceramente, eu vejo como uma grande omissão de não haver denúncia. Mesmo porque se denunciar, vai perder o parceiro, não é isso? Mas eu entendo ainda, veja, eu concordo com essa tua posição, mas eu acho que nós, ocidentais, nós somos pretensiosos demais. Eu acho que nós temos este defeito que é assim, muito ocidental de ser, como que se diz, eu sei das coisas. A gente respeita, a gente sabe o que é. Veja, a minha visão de direitos humanos, eu acho que ela é muito diferente da visão de direitos humanos de um árabe. Eu acho que nós nos posicionamos com uma facilidade muito grande e temos um hábito de medir o outro. Isso até nas nossas relações normais, a gente é assim. A gente costuma ter esse erro de medir o outro pela nossa régua. Então, é essa reflexão que eu chego. Você fala, países que resolvem tudo na guerra. Volto ao nosso exemplo de democracia, os Estados Unidos. Qual o país mais bélico do mundo? Os Estados Unidos. E isso é um dos orgulhos americanos, esse poderio bélico, esse poderio militar, e eles têm, né? E é um orgulho deles. E a gente respeita, mesmo não concordando. A Arábia Saudita, como você está citando, a Arábia Saudita, de fato, para o nosso padrão de direitos humanos, eles têm violações gravíssimas, sobretudo com os direitos das mulheres. Eu já tive um caso de uma pessoa que, olha, foi muito difícil, juridicamente, é uma brasileira que se casou com um árabe e na legislação de lá, ela não tinha como sair de lá. Era a propriedade dele. Aí você me diz, isso é justo? Para o Marcelo, para os meus valores morais e pessoais, não é justo. Para os seus também não. Para nós ocidentais também não. Mas para quem cresce lá naquela ideia, para quem tem aquela religião, professa o Islã daquela maneira, isso pode ser. E eu acho que eu seria, um violador de direitos humanos, se eu não respeitasse essa liberdade deles. Porque, vamos pensar assim, você é católico assim como eu, né? Não tem aquela famosa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né, que ele fala de um amor submisso? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como Cristo foi à igreja. Quando ele usa essa expressão, a turma da lacração de 2024, olha que absurdo, como ele é machista. Que discurso mais machista dizer que a mulher seja submissa aos seus maridos?
Mas você que, como eu, conhece o teor dessa leitura, não está havendo ali uma submissão no sentido de alguém se sujeitar ao domínio daquele marido. Não. Ela está dizendo que seja submissa aos maridos, assim como Cristo, e que os maridos amem as suas mulheres igual Cristo amou a igreja. Ou seja, é uma relação de mutualismo. É uma relação de que quem lê aquela carta e entende com o sentido religioso que ela tem, certamente vai ver que não é uma relação de subjugar alguém, que não é uma relação de colocar aquela mulher abaixo. Pelo contrário, é uma relação de amor, de proximidade. Eu não estou dizendo que o Islã haja da mesma forma, até porque eu não conheço o suficiente. Mas eu procuro respeitar essas diferenças, principalmente que têm natureza religiosa, porque eu acho que quando nós falamos aí, nos termos da prevalência dos direitos humanos, aí vem lá no inciso 4º. O inciso 4º, que é a não intervenção. Essa que eu preciso aprender a lidar com ela, né? A não intervenção. Sim, a gente respeita o teu modo de tratar as mulheres. Eu não faço igual, não concordo, não fazemos isso aqui no Brasil. Mas eu não posso intervir na sua liberdade aí, por mais que eu ache absurda, por mais que eu não concorde, por mais que eu jamais vou permitir que isso aconteça no Estado brasileiro, porque não faz parte da nossa cultura. Entretanto, eu respeito, porque eu sou subordinado à não intervenção e aos direitos humanos. Eu penso assim. Essa não intervenção, que é o próximo princípio, seria exatamente não intervir nos assuntos do país. Essa liberdade de escolher o que seu país, o destino que o seu país vai ter, seja em política, economia, cultura. Então, é esse respeito, né, que está ligado à autonomia, essa liberdade. Exato, você falou tudo, é a autonomia. A autonomia que, na verdade, decorre da soberania. Falamos do nosso caso recorrente, nosso vizinho aqui, a Venezuela. Venezuela, um país que enfrenta diversos problemas, diversos desafios, etc. Aí tem as eleições na Venezuela. Antes de sair dizendo a eleição não é válida, nós temos que analisar o quê? Ela seguiu as leis da Venezuela. Eu não estou habilitado para falar sobre esse tema, mas eu estou citando o tema em si. Antes de dizer que é válido ou não é válido, eu acho que nós temos que analisar tecnicamente. E acho que isso em todos os sentidos. Eu acho que isso até para a gente aprender um pouco, enquanto cidadão brasileiro, a não ser advogado de buscador de internet. Isso acontece no teu escritório, acontece no meu. Às vezes a pessoa ali que desconhece o direito, obviamente, ela digita um conceito no buscador lá no Google, não sei o quê, aí ele volta e já traz praticamente a solução do caso. E não é bem assim, não é uma receita de bolo. Conversando com amigos médicos, eu sei que é o caso igual. Apareceu lá no laudo do exame, a pessoa digita no Google, já chega no consultório com o diagnóstico. Não é assim. Não é assim. Eu acho e primo pela discussão profunda, pela discussão técnica. E só tecnicamente sabemos o momento de intervir ou não. Porque, por exemplo, a partir do momento que houve alguma suspeita sobre a validade ou não no pleito eleitoral venezuelano, houve a manifestação, olha, não reconhecemos. Aí é que vem também uma interação com
o inciso primeiro, que é a independência nacional. Quer dizer, eu reconheço ou não reconheço. Por quê? Porque se aquela não é a expressão do desiderato de uma população, não se pode reconhecer. Mas também não se pode colocar um carimbo de errado antes de se apurar devidamente. Eu acho que as relações internacionais, elas são tão interessantes porque elas geram esse debate, mas elas não têm sanção. Ninguém obriga a ninguém a nada. É toda uma questão política. Até os tribunais internacionais, o Tribunal de Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, levamos correntemente, eu já levei diversos casos de violação humanitária para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí chega lá, quando eles concordam, eles fazem uma gestão política aqui no Brasil. Por quê? Porque não há uma jurisdição com poder de sanção de que cumpra-se. Não há. Mas tem uma questão política, tem uma conversa, tem uma chamada de atenção, uma puxada de orelha, porque é aquilo que você bem colocou. O Brasil não pode ser signatário de um tratado de direitos humanos e não respeitá-lo aqui dentro. Então é exatamente esse argumento que nós usamos quando chegamos numa corte dessa natureza. E vamos pedir o reconhecimento de que houve uma violação humanitária. Então, tudo isso é muito interessante desse artigo, porque ele parece ser apenas principiológico, mas ele suscita essa discussão. E aproveitando aí esse ensejo, eu quero discutir com você o tal do asilo político. É o último inciso, mas não necessariamente nosso último tópico, tem um pouquinho de tempo ainda, mas eu queria falar com você desse asilo político, que obviamente foi inserido pelo Constituinte, que estava acabando de ter aquele monte de brasileiros exilados no exterior, né, eles estavam lá. Agora, o Brasil oferece esse asilo político. E os refugiados? E o asilo humanitário? Como é que é isso? O que você acha? Qual que deve ser a postura do Brasil enquanto receber? Haja vista que não estamos dando conta nem dos nossos. De fato. Só que eu acho que, nesse caso aqui, o Brasil ele tem que ter uma postura genérica. Porque seletiva não é nem humana. Então, ou seja, o Brasil tem essa política de concessão de asilo político para, por exemplo, refugiados políticos, como, por exemplo, o Evo Morales, né, que ficou hospedado aí um certo tempo. Primeiro pediu um asilo no México, depois veio para o Brasil. Ok, né, perseguição política. Mas, enfim, eu acho que não pode haver seletividade e nem no sentido de proteger a pessoa por causa de condições políticas, sociais, econômicas. Então, eu acho que tem que ser de forma genérica. Se tem que proteger refugiados, se essa é a política adotada, então que seja adotada para proteger todos aqueles que de fato necessitam. Eu acho que é nessa linha, sobre asilo político. E eu não sei se vai dar tempo de a gente estar falando de todos os princípios, mas tem um princípio que eu nunca consegui entender na faculdade. E ele está exatamente aqui. É o princípio da igualdade entre os Estados. Poxa vida! Eu não consigo entender esse princípio de igualdade entre os Estados. Tudo bem, existe aqui um discurso virtuoso. Igualdade, equidade, independente de influência política ou não. Mas eu não consigo entender por que igualdade entre os Estados. Porque existem duas vertentes aqui. Uma muito virtuosa, que é o discurso, e a prática. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vejo
que o professor Tante está muito bem representado. Porque você... Exatamente você que está sempre tão light, tão tranquila, hoje trouxe aquele lado, eu espero que ele esteja nos ouvindo, ele disse que não iria nos ver, mas iria nos ouvir. Então, professor, veja aí que a sua discípula número 1 está ali representando a altura. Tá? Eu vou tentar, de alguma maneira, vamos assim dizer, mitigar esse teu lado aí crítico neste ponto, tá certo? Mas já adianto que, de fato, você precisa analisar este princípio, que é o inciso 5º, né? Artigo 4º, inciso 5º, igualdade entre os Estados, no mesmo patamar de todos são iguais perante a lei. Não é uma igualdade material, é uma igualdade formal. É a igualdade no sentido aristotélico da expressão. Como diria o célebre pensamento aristotélico. Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na proporção da desigualdade que os distingue. Então, quando você aplica ao direito internacional o princípio da igualdade entre os Estados, essa é a primeira premissa. Talvez até a premissa maior, que existe entre as nações uma igualdade formal e não uma igualdade material. E esta igualdade, eu vou lhe dizer onde você nota com toda a benevolência de um exemplo vívido. Assembleia Geral das Nações Unidas. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, os 197 países membros têm, ao mesmo tempo, a mesma voz e a mesma vez e o mesmo voto ou o mesmo valor naquela instância, naquele momento de fato. Você tem os 197 Estados-membros exercendo a mais pura isonomia entre cada um deles. A Venezuela, o Brasil, os Estados Unidos, a China e a França falam no mesmo tempo. E quando votam, votam com o mesmo peso e com o mesmo valor. Mas, aí você me devolve, ela está falando de Nações Unidas e o Conselho de Segurança, então. Que tem só aquele clube do Bolinha e 4 que tem poder de veto, que todo mundo pensa, vou o outro lá e derruba um só, tem poder de veto. Mas veja, igualdade aristotélica, igualdade formal. Se o Conselho de Segurança é o órgão que gere e que tem poder sobre a força física, sobre o uso da força bélica, força militar, eu lhe pergunto, o que o Uruguai vai fazer no Conselho de Segurança? Como membro permanente com direito a veto. E mal forças armadas eles têm. O que a Suíça, que é sempre convidada, não é nem país membro, vai estar lá? O que o Brasil, que com todo respeito às nossas forças armadas, que são pujantes, etc. e tal, mas imagina o poderio bélico do Brasil contra os Estados Unidos, contra a China, contra a França. Não dá. Então, é uma igualdade aristotélica. Dentro do Mercosul, os países têm a sua igualdade também. Mas o Brasil não é igual à Argentina. Muito menos é igual à Venezuela. E muito menos é igual ao Chile. São diferentes. E essas diferenças se completam. Fazem o panorama internacional ficar, inclusive, diverso. Então, se você for encarar a igualdade como uma igualdade material, eu garanto a você, eu até iria usar aquela expressão do Albert Einstein, quando foi perguntado a ele o que ele achava da Terceira Guerra Mundial. E ele genialmente responde, da terceira eu não sei, mas eu sei que a quarta os homens lutarão com pedras. Ou seja, a terceira vai ser tão devastadora que a próxima vai vir em pedras. A mesma coisa se todos os países tivessem o mesmo poder.
com todo respeito à Coreia do Norte, mas você imagina se ela tivesse o mesmo poder dos Estados Unidos? Ou da Rússia? Não sei. Então não pode. Tem uma igualdade, sim, entre os Estados, mas essa igualdade é igual ao nosso artigo 5º. É uma igualdade formal, é uma igualdade aristotélica. E os organismos internacionais, sejam eles de negociação ou sejam eles, né, de qualquer outro tipo de, como posso dizer, a atitude ou até econômicos, em qualquer situação, deverão necessariamente passar por esse princípio da realidade e da isonomia aristotélica. Eu acredito que eu tenha respondido a tua pergunta da maneira mais satisfatória possível. Você deixou bem claro, uma vez que se formos pregar uma igualdade material entre os estados, estaríamos ignorando que existe a desigualdade e que existe a distribuição de poder de forma que existem países que são, a nível mundial, considerados uma potência. Então, seria uma visão muito ingênua do Brasil, né? Eu acho que o Brasil até perderia, né, nessa visão global aí, imaginar a igualdade entre os estados, né? Porque realmente vai ter que ser com toda certeza formal, porque material, impossível. É uma visão bastante ingênua. Exatamente. Não quero ter a pretensão. Exato. Eu não quero ter a pretensão de discutir uma coisa que você não compreendeu na faculdade, mas eu acho que pelo menos a minha forma de explicar você compreendeu, então eu fico muito honrado. Por falar em honrado, eu vou até publicar aqui o comentário do nosso querido companheiro, professor Dante. Olha aqui, ó. Parabéns, com o celular no ouvido, porque com problema nos olhos não pude ver. Gostei muito. Então, muito obrigado, professor. Sempre o senhor fazendo muita falta aqui para nós. Agradeço a sua presença, ainda que apenas por escrito, e claramente lhe aguardando para a semana que vem com muita alegria. Edilza, que discussão boa que nós tivemos hoje. Eu acho que nós poderíamos, então, concluir aí, você pauta um último tema, porque nós estamos estourando o nosso tempo, e depois a gente já se despede e, infelizmente, deixa para a semana que vem, né? Paciência. Exatamente. Porque, na verdade, são princípios que se coadunam, né? Um está sempre ligado entre o outro e são diferentes, mas eles têm ali a mesma função, né, de se posicionar, como o Brasil vai se posicionar frente a desafios nas organizações internacionais, em outros países. Mas, enfim, ele é realmente um tema denso. Agradeço aí a presença do Dante, mesmo que de longe, mas estando aí de perto, participando, né? Faz muita falta aqui. É isso aí. Bom, falei para você pautar um último tema, mas você, como sempre, muito apegada às regras, aí, de fato, o horário não deixa de ser uma regra. Vamos, na verdade, vamos encerrar. Eu agradeço, assim, sinceramente, a todas as pessoas que estão fazendo comentários, que estão nos acompanhando no Instagram, no YouTube Intelectualidade Online, no YouTube da TV Erga Omnes. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora e aqueles que assistirão este debate, este encontro em outros momentos. Nossos cumprimentos, nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite.
Naturalmente, quando tivermos artigos maiores, como o nosso queridíssimo próximo artigo 5º, nós não vamos, obviamente, esgotá-lo em um encontro só, terá aí vários encontros para ele, porque ele é muito grande, mas sempre contamos com a presença de vocês, com esta interatividade. Dúvidas, podem colocar nos comentários, sempre uma honra e um prazer muito grande responder. Muito obrigado. Mais uma vez, Edilza, obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com o professor Dante. Se Deus quiser. Até mais, gente. Até mais.